Palmeiras acerta empréstimo de zagueiro para gigante europeu e pode lucrar quase 13 milhões de reais. Leila Pereira acertou a saída de outro jogador das categorias de base do clube paulista para a Europa. Palmeiras empresta zagueiro para Juventus. Conhecido pela academia, o Palmeiras tem movimentado milhares de euros com seus jogadores vendidos à Europa. Endrick do Real Madrid e Estevão do Chelsea são grandes exemplos dessas negociações. Assim, Leila Pereira acertou o empréstimo de um dos grandes zagueiros das categorias de base para a Juventus. O negócio é válido até junho de 2025 e os italianos têm uma opção de compra de até 70% dos direitos do jogador. Segundo o GE, o Palmeiras renovou o empréstimo do zagueiro Pedro Felipe, que está nas categorias de base da Juventus desde o começo de 2024. Com isso, seu novo contrato é válido até metade de 2025. Aos 20 anos, Pedro Felipe tem sido titular nos times inferiores da Juventus. Inicialmente a ideia era que o brasileiro atuasse na equipe sub-19, no entanto, está sendo titular no time sub-23. Seu empréstimo pode acabar se tornando lucro para os cofres de Leila Pereira. Isso porque, caso a Juve deseje comprar os direitos do zagueiro, o Palmeiras receberá 2 milhões de euros, 12,4 milhões de reais. Em resumo, Pedro Felipe deixou o Verdão com 49 jogos disputados, com um gol marcado e 2 assistências concedidas, entre 2022 e 2024. Além disso, o zagueiro participou da Copinha em 2024, mas acabou sendo eliminado. Assim como Vitor Reis, que interessa ao Real Madrid e outros gigantes, o Palmeiras está revelando grandes defensores para o futebol mundial. Prova disso, Naves também está sendo sondado pelos grandes clubes da Europa. Transferências 24 horas. Palmeiras prepara negócio em dezembro a partir de 74 milhões de reais. Titular de Abel Ferreira no Verdão terá despedida digna de ídolo caso dê adeus. Adeus de xodó do Abel Ferreira. O Palmeiras tem contratos que encerram em dezembro. Pedro Bicalho e Breno Lopes, ambos emprestados, nem devem retornar ao Verdão após o fim do vínculo. Marcelo Lomba está sem renovação garantida. Lázaro está emprestado para o Alviverde e o acordo provisório é válido até o meio de 2025. Diante disso, a diretoria avalia a permanência do ex-Flamengo na academia de futebol. Medalhão com 246 jogos. Rony e Rafael Veiga ainda têm mais 2 anos de casa cada um. No entanto, o camisa 10 pode sair antes. O Rony também vai embora, desde que chegue uma proposta para compra alta pelo jogador, crava Jorge Nicola. O Palmeiras até topa negociá-lo, mas gastou muito para contratá-lo, então qualquer negócio inferior a 12 milhões de euros não vale a pena para o Verdão, acrescentou o jornalista. Convocado 2 vezes para a seleção brasileira masculina em 2023, o multicampeão alviverde nunca recebeu chances a partir do momento que Dorival Júnior chegou na CBF. Dudu é outro que deve sair. Envolvido no anúncio oficial do Cruzeiro meses atrás, Dudu está sem clima para permanecer no Palmeiras, conforme informa Nicola através das próprias redes sociais. O camisa 7 vai além e traz os bastidores de como está a relação entre o ídolo do Verdão e a atual direção da SEP, presidida por Leila Pereira. A mandatária tentará a reeleição. Dudu tem tudo para sair do Palmeiras no fim deste ano, não tem clima para ele, relação desgastada com a presidente e com Abel Ferreira, Dudu de fato será negociado, sinalizou. Eliminado da Copa do Brasil e Libertadores, restou para o Palmeiras apenas o Brasileirão. O Botafogo é líder da competição com 3 pontos de distância para o time do Abel, em terceiro lugar. Novo Ganso chega ao Palmeiras encantando Abel Ferreira e Agner terá espaço nos profissionais. O Palmeiras buscou sua contratação com uma opção de compra de baixo valor para sua aquisição em definitivo. Palmeiras contrata meia do Fluminense. No fim de agosto, o Palmeiras acertou a contratação do meio-campista Abner, apelidado de Novo Ganso, que já chegou chamando a atenção e encantando o técnico Abel Ferreira. O jovem deve ganhar minutos. O Palmeiras buscou sua contratação com uma opção de compra de baixo valor para sua aquisição em definitivo. $1 milhão, 5,6 milhões de reais, por 50% de seus direitos econômicos. Camisa 10, alto e com um jeito mais cadenciado de jogar e habilidade acima da média, o meia é visto como uma versão mais jovem de Paulo Henrique Ganso. Este estilo encantou o técnico português. Está pronto para o profissional. Internamente, segundo informações do site Trivela, o jogador pronto, de muita qualidade técnica. Com isso não teria necessidade de passar pelas categorias de base do clube e ficar treinando entre os profissionais.
Fontes ouvidas pela Trivela já reclamam nas Laranjeiras de que a transferência, em especial nas condições em que aconteceu, foi um tiro no pé do tricolor. Agner perdeu espaço quando chegou ao sub-20 e escreveu o portal. O meia era considerado uma promessa no Fluminense ao menos até o sub-17. Após perder espaço no sub-20, acabou sendo negociado. Mesmo assim, em poucos dias de treino conseguiu convencer o técnico Abel Ferreira. O meio-campo Agner, que foi contratado junto ao Fluminense inicialmente para o time sub-20, treinou durante toda a semana com o elenco principal do Palmeiras na academia de futebol. Aos 19 anos, Agner é considerado uma grande promessa no time carioca. Agner não teve muitas oportunidades no Fluminense e foi negociado. É comum que jogadores da base atuem nos treinos para serem observados por Abel Ferreira. Palmeiras acerta a renovação do empréstimo de Pedro Felipe à Juventus de Thiago Motta. O sub-23 do clube italiano disputa, na atual temporada do futebol europeu, a terceira divisão nacional. Notícias do Palmeiras. Ainda no começo da temporada de 2024, o Palmeiras acertou o empréstimo de Pedro Felipe à Juventus, da Itália. A princípio, a duração de contrato com o sub-23 do clube italiano seria até o meio deste ano. O Grau empréstimo não contou com compensação financeira, mas isso mudou nessa nova negociação. Segundo informação do GE, o Alviverde irá receber 300 mil euros, cerca de 1,87 milhão de reais. Além da duração do novo empréstimo, que será até junho de 2025, há uma opção de compra em torno de 2 milhões de euros, cerca de 12,4 milhões de reais, segundo o GE. Na Copa São Paulo de 2024, Pedro Felipe atuou as 4 partidas com a camisa do Palmeiras, sendo titular em 3 oportunidades diferentes. Pela Juventus Sub-23, o zagueiro possui 11 jogos e 1 assistência. Estevão na seleção brasileira. As últimas notícias do Palmeiras envolvem a semana de preparação para o próximo jogo, que será diante do Criciúma. Abel Ferreira ainda conta com alguns dias de preparação. Estevão está com a seleção brasileira. Na escalação de Dorival Júnior para enfrentar o Paraguaia, o atleta alviverde deve iniciar a partida no banco de reservas. A princípio, Estevão chegará a tempo para enfrentar o Criciúma. O próximo jogo do Palmeiras acontece no domingo, 15 às 16 horas, horário de Brasília, no Allianz Parque, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Situação na tabela do Brasileirão 2024. O time de Abel Ferreira possui uma sequência de 3 vitórias consecutivas, resultados que deixam o Palmeiras na terceira colocação do Brasileirão Série A 2024, com 47 pontos. Atualmente, o líder é o Botafogo, com 50 pontos. Com apenas o Campeonato Brasileiro em disputa, o Alviverde almeja passar o clube carioca e levantar, mais uma vez, o troféu da competição. 618 milhões de reais. Palmeiras espera mais contatos e decide não negociar Richard Rios. Volante é considerado uma peça-chave no elenco de Abel Ferreira, mesmo que caiu de rendimento desde voltou da Copa América. Titular do Palmeiras é assunto. Mesmo vivendo uma temporada bem abaixo do que foram as anteriores, o Palmeiras segue sendo uma equipe constantemente acompanhada pelos demais clubes, especialmente os do exterior, que desejam contratações. Um dos mais desejados é Richard Rios, que entra em campo pela Colômbia diante da Argentina nesta terça-feira 10, nas eliminatórias da Copa do Mundo 2026. Vale lembrar que o volante ficou muito valorizado por seu desempenho na Copa América, mas o Verdão aguarda o retorno do jogador no alto nível que tem mostrado nos últimos jogos. Mesmo sabendo que mais ofertas podem chegar na mesa de Leila Pereira, os paulistas não abrem mão dos 100 milhões de euros, 618 milhões de reais, pela cotação atual, segundo apurou a Itatiaia. Caiu, mas segue com moral. Vale lembrar que o desempenho do titular nos últimos tempos caiu muito, gerando, inclusive, críticas por parte dos torcedores, que sabem que o colombiano pode render muito mais. Mesmo oscilando, segue tendo 100% da confiança de Abel Ferreira, ainda mais conseguindo brilhar na partida contra o Botafogo, na eliminação da Libertadores, no Allianz Parque. Com o craque provavelmente começando entre os 11, a Colômbia enfrenta a Argentina às 17h30 de Brasília, em Barranquilha. Antes, já havia entrado em campo contra o Peru, na última sexta-feira 6. Hoje não, mas e na próxima janela? Nos bastidores, Rios é considerado uma peça praticamente inegociável, pelo menos neste ano. A próxima janela de transferências pode fazer com que a diretoria mude de ideia, mas não há confirmação sobre isso.
De qualquer forma, os interessados devem ter que aumentar os valores já enviados se quiserem convencer a diretoria palmeirense em abrir mão de um jogador considerado fundamental.